Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual que vocês já conhecem, que é a carta do leitor. Porém, vamos fazer uma análise dos elementos estruturais que constituem um texto para que ele seja considerado uma carta do leitor, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega intérprete, o Felipe, que está fazendo aqui a transcrição da minha linguagem oral para a língua de sinais, para a linguagem de sinais, e gostaria de expressar a minha admiração por todos vocês que estão aí contemplando as nossas videoaulas. Vamos ver então quais são os nossos objetivos, que consistem em ler uma notícia em uma carta do leitor, identificar o tema e o objetivo dos textos, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, vocês sabem que uma carta ela é escrita para um determinado público. Então, deve ser levada em consideração no momento da escolha das palavras que vão compor essa carta, que público é esse, né? Que público pretende, a intencionalidade de quem escreve a carta, se pretende que lê, né? Ou se imagina que vá ler essa carta. Então, tendo em vista essas condições, a gente vai delimitar ali um campo de variação linguística, de escolha de vocábulos, de palavras, termos e expressões para constituir isso que nós vamos chamar de carta do leitor. Certo? Então vejam, você já leu algum texto jornalístico e ficou com vontade de responder ou relatar a sua opinião para o autor ou ao veículo de publicação sobre o texto publicado por eles? Então, com certeza vocês estão habituados aí a ler vários textos do campo jornalístico, notícias, reportagens, e em algum momento vocês sentiram essa necessidade de repente fazer um diálogo com o autor do texto, com o jornalista, com a pessoa que escreveu, que fez a redação daquela notícia, enfim? Então, isso é possível por meio das cartas do leitor, Então, a gente tem aqui que a carta do leitor, ela constitui um gênero epistolar. Olha que informação nova para vocês, Gênero epistolar. Então, epistolar é toda comunicação que estabelece um diálogo à distância entre duas ou mais pessoas por meio da linguagem escrita. Alguns exemplos de textos epistolares são bilhetes, convites, cartas, cartões, e-mails e outros. Então, essa é a nossa novidade, em princípio, já aí para a gente começar a aquecer as discussões dessa aula. Então, o gênero epistolar é uma palavra nova para vocês. Quando vocês virem essa palavra, vocês associam isso à forma que as pessoas têm de estabelecer um diálogo à distância, E isso pode ser feito de diversas formas. A gente pode utilizar ali os bilhetes, os convites, as cartas, cartões, e-mails, dentre outras possibilidades aí. Então, convido vocês a fazer a leitura aqui, da nossa primeira carta do leitor, cujo título é Telefone celular também é usado para a alfabetização. Segunda-feira, 10 de novembro de 2014. Lígia Maria da Silva Santos, de 24 anos, trabalha como auxiliar de limpeza durante o dia e estuda à noite. Ela é colega de classe do ajudante de pedreiro Cláudio Oliveira Kozaski, de 40 anos. Os dois fazem parte de um grupo de 14 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não conseguiram ter acesso à alfabetização. Entretanto, voltaram cheios de ânimo aos bancos das salas de aula e estão cada vez mais próximos de realizar o sonho de ler e escrever. Eles estão sendo alfabetizados com a ajuda de um aparelho celular. Lígia e Kozaski estão incluídos no Programa de Alfabetização na Língua Materna, PALMA, desenvolvido pelo matemático José Luiz Poli, de 54 anos, direcionado a complementar a educação formal de jovens e adultos que não sabem ler e escrever. O programa permite a alfabetização pela combinação de sons, letras e imagens nos aparelhos celulares. Segundo Poli, a ideia do programa surgiu depois da constatação de que a maioria das pessoas tem familiaridade com os celulares. Cada estudante da turma piloto recebeu um aparelho, por onde acessa diariamente o programa. Durante 30 minutos da aula, a professora permite que os alunos liguem o aparelho e façam os exercícios. Eles levam o celular para casa ou para o trabalho
e podem refazer as atividades tantas vezes quanto desejarem, afirma. Então o texto está disponibilizado na íntegra, né, aqui numa página Alfabetizando com Camila, né, um blog. Então vocês têm aqui referenciado para vocês poderem fazer a leitura na íntegra desse texto. Vocês viram que alguns fragmentos foram omitidos, né? Alguns trechos foram extraídos, não está aqui o texto na sua totalidade. A gente percebe isso cada vez que nós vimos a presença dos colchetes e das reticências dentro dos colchetes. Essa é uma pontuação para indicar que uma parte do texto não está aqui. Então quem tiver a curiosidade de fazer a leitura na íntegra, fica aí disponível o site para vocês. Ok? E percebam também aqui, em especial nesse slide aqui que termina, né, o nosso texto, que nós utilizamos na segunda linha as aspas, né? Então, a partir da palavra durante, a palavra durante veio antecedida pelas aspas e as aspas se fecharam ali na palavra desejarem, na última linha aqui, né? Então, para que a gente utiliza as aspas? As aspas é quando nós queremos fazer a citação do discurso direto de alguém, né? Então, aqui foi feita a reprodução, a transcrição da fala de alguém e aí foram utilizadas as aspas para demarcar esse discurso direto, né, a título de curiosidade aí. Vamos agora para a nossa atividade inicial. Então nós trouxemos aqui um fragmento, né, para contribuir com o nosso enunciado, e nesse fragmento afirma-se o seguinte: Lígia Maria da Silva Santos, ela é colega de classe do ajudante de pedreiro Cláudio Oliveira Kozaski, de 40 anos, os dois fazem parte de um grupo de 14 milhões de brasileiros acima de 15 anos que não conseguiram ter acesso à alfabetização. Entretanto, voltaram cheios de ânimo aos bancos das salas de aula e estão cada vez mais próximos de realizar o sonho de ler e escrever. Eles estão sendo alfabetizados com a ajuda de um aparelho celular. E aí, pessoal, qual é a informação principal desse texto? Um tempo para vocês responderem a nossa primeira questão.
E aí, pessoal, estava fácil essa, né? Não estava difícil? Vamos ver qual é a nossa sugestão de resposta? Então, a informação principal desse texto consiste em afirmar que o fato dos adultos voltarem a estudar e estarem sendo alfabetizados com a ajuda de um aparelho celular, né? Então, por aqui a gente vê, né, a importância dos usos dos equipamentos multimediativos aí nos processos escolares, nos processos de alfabetização, inclusive, né? Então, às vezes as pessoas, por diversas razões, né, muitas delas estão ligadas a questões socioeconômicas, né? Às vezes as pessoas não têm condições de estudar, né, na idade que seria o ideal, né, concluir o ensino fundamental, o ensino médio, por conta de que tem que trabalhar para ajudar a família nas despesas, né, e às vezes não tem escola próxima à residência, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na educação do campo, a gente sabe que muitas famílias moram em locais muito distantes das escolas, fica às vezes impossível a pessoa conseguir estudar na idade que seria adequada, né, na faixa etária esperada para que ela concluísse aí ensino fundamental e médio. Então elas têm essa oportunidade de voltar depois para estudar por meio da educação de jovens e adultos e serem alfabetizadas, têm o direito aí de ter acesso aos saberes historicamente construídos, certo? E aí a gente vê o uso da tecnologia, dos equipamentos móveis, né, contribuindo para isso por meio também da educação à distância. Ok? Então, olha que interessante esse texto aí. Né, se vocês responderam algo que veio ao encontro, né, da nossa proposta de resposta, parabéns, estão no caminho certo. Continuando então, agora vamos fazer a leitura de um segundo texto que trouxemos, né? O título desse texto é Celular, foi escrito por Damares das NL, professora de Campinas. De acordo com a reportagem publicada, telefone celular também é usado para a alfabetização. Achamos que a ideia é muito positiva, porque o celular se tornou uma ferramenta presente em todas as classes sociais e no nosso dia a dia. Então, por que não usá-lo para a aprendizagem? Achamos que muitas pessoas utilizam o celular para invadir a privacidade de outros, filmando, ouvindo música, falando alto, etc. Porém, essa nova possibilidade de uso nos encheu de esperança e interesse em que essa experiência se concretize de fato. E aí, de posse dessas informações iniciais do texto que acabamos de ler, temos a nossa segunda proposta de atividade. Qual seria o tema do texto da leitura 2 e qual o objetivo desse texto? Um tempinho, então, para vocês responderem aí essa atividade.
E aí, pessoal, foi fácil de responder essa questão? Então vejamos aqui como ficou. Então, para a letra A, qual o tema do texto? O uso de aparelhos celulares no processo de alfabetização. E qual seria o objetivo? Expressar uma opinião sobre a notícia de que aparelhos celulares estão sendo utilizados na alfabetização, né? Então a gente tem aqui um texto de opinião, né? Ficou evidenciado ali na fala da pessoa que escreveu esse texto, né? Então a gente já está começando a aprender aí a diferenciar o que seria a gente ter um texto de opinião e um texto informativo que traz apenas as informações ao leitor. Então perceberam que na leitura 1 nós trouxemos ali um texto informativo, né? E já na leitura do texto 2 a gente tem ali a opinião de alguém, né, que é uma das características da carta do leitor, né, expressar a opinião a respeito de algum assunto lido, alguma matéria, alguma notícia. Continuando então, a estrutura da carta do leitor. Então vamos aprender um pouquinho. A linguagem tem que ser formal, né, não pode utilizar gírias, variantes linguísticas informais. Então necessariamente a gente pede que a linguagem seja formal. Deve-se usar o vocativo, termo que indica o chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, interlocutor real ou fictícia, né? Então, o vocativo é aquele momento que você vai escrever ali a carta e você vai direcionar ela para alguém. Esse alguém vai aparecer ali no início já da carta, né? De repente você conhece quem escreveu o texto informativo que você pretende emitir a sua opinião, né? Para a gente contextualizar aqui no nosso caso dessa aula. Então, se você já sabe o nome do autor, você pode colocar até pelo nome ou pelo último nome ali esse vocativo, né? Caro fulano de tal, ou prezado fulano de tal, vírgula. E aí começa. Então, esse vocativo é a forma que você se direciona à pessoa que escreveu a carta, né? Que escreveu, ou o autor do texto original que você pretende produzir uma carta emitindo a sua opinião a respeito, né, de algo que você considerou relevante e tal. Então, nesse sentido que você tem que começar a carta, né, preferencialmente com esse vocativo. Então, também tem que ter uma introdução, né, pessoal? Então, vamos acompanhar aqui a leitura. A introdução é com uma menção à matéria, você tem que contextualizar o assunto. Essa matéria pode ser ali o texto, a reportagem, né, a notícia, enfim, publicada com o objetivo de contextualizar a qualquer leitor a qual dos textos está se referindo, dando importância à crítica feita. E o desenvolvimento, com fundamentação da opinião por meio de uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. Então, no desenvolvimento, você retoma alguns elementos do texto que você está emitindo a sua opinião, e uma conclusão no final, né? Retomando a opinião expressa e a expressão cortês de despedida. No final você se despede, né? Faz ali uma despedida. Então vamos para a nossa terceira atividade. Embora o texto da leitura 1 seja semelhante ao da leitura 2, os dois apresentam objetivos diferentes. Então, na pergunta da letra A, qual o objetivo do texto da leitura 1? E na pergunta na letra B, qual o objetivo do texto da leitura 2? E aí, como está a memória de vocês? Né? Então, mãos à obra.
Retomando então, nós percebemos aqui que o objetivo do texto da leitura 1, a gente viu que ali trata-se de uma notícia, né, nós temos uma informação, né, e aí a gente tem o objetivo que é o quê? Informar, né, então no texto 1, quem respondeu que nós temos ali, né, um texto informativo, uma notícia que tem o objetivo de informar, acertou. E na letra B, a gente tem ali um texto de opinião, né, a respeito do fato noticiado. Né? Então, se vocês responderam algo nesse sentido, parabéns, acertaram, certo? Então vejam, aqui eu trouxe uma curiosidade, né? A carta do leitor atualmente, ela é menos usual que o e-mail ou comentários deixados nas páginas digitais dos jornais e revistas, né? Então hoje utiliza-se mais comentários, certo? Então nesta aula nós estudamos ali a carta do leitor, vimos algumas de suas características, espero que vocês tenham gostado e até breve.